E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Sétimo ano, vamos lá então? Peguem lá o texto de vocês, peguem lá o livro de vocês e abram na página 22 e na página 23 e 24, que a gente vai ter o texto que nós vamos sequenciar aqui, beleza? Então acompanha a leitura ali, gente, para que a gente possa, entender melhor. Missão brasileira vai aos Estados Unidos tratar de crianças separadas dos pais. Publicada em 13/7/2018, por Agência Brasil, em Brasília. Então, a gente já viu que está tratando aqui de uma notícia. Uma missão chefiada pelo ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, embarca amanhã para os Estados Unidos em missão sobre os direitos humanos e migrações. O principal ponto da pauta é a questão das crianças brasileiras separadas dos pais durante a entrada irregulada no país. Rocha esteve no país há cerca de uma semana para tratar do tema. Além do ministro, também integram a missão representantes da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Eles vão passar por Nova York, Washington e Boston até dia 20. Tem reuniões em órgãos multilaterais e organizações da sociedade civil com atuação voltada para a proteção de migrantes. Na agenda estão reuniões e representações brasileiras junto à Organização dos Estados Americanos, a OEA, com integrantes da Organização Internacional para a Migração, a OIM, no Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas e da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Só sigla, olha o tipo da informação. Os integrantes do governo brasileiro irão visitar abrigos de imigrantes para avaliar a situação da recepção de brasileiros nesses locais, o Espaço da Mulher Brasileira em Boston e a Universidade de Harvard. Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, o ministro Gustavo Rocha disse que está determinado a garantir que famílias se reúnam de forma definitiva. A gente tem que respeitar as leis dos países, a gente entende que cada país tem sua legislação específica, mas não podemos aceitar que essa legislação venha a violar os direitos humanos básicos, como o de reunião de família. Nossa preocupação é garantir que os direitos humanos sejam assegurados de forma plena. Segundo ele, o número de crianças brasileiras ainda separado dos pais varia diariamente e estaria em torno de 50. O caso mais preocupante é de uma criança de 8 anos que está sozinha em um abrigo de Nova York. Quero conversar e ver essa criança de perto, afirmou Gustavo Rocha. Temos ali imersão brasileira, vai tratar de crianças, Agência Brasil. Então, acabamos de ler nesse primeiro texto uma notícia, certo? Acabamos de ver, Então nós temos aqui o título dessa notícia que a gente pode analisar ali. Missão brasileira é o título. Uma missão chefiada, então vejam, naquele primeiro parágrafo ali nós temos o lead dessa notícia. A gente consegue analisar o que nós temos aqui. Agora vamos ler o texto 2, que é mais aprofundado. Ministro de Temer vai aos Estados Unidos avaliar situações de crianças brasileiras separadas dos pais. Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, se reunirá com representações da ONU nesse sábado. Em junho, o governo disse que poderia enviar avião para buscar famílias. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, viaja nesse sábado 14 aos Estados Unidos para avaliar a situação a cerca de 50 crianças brasileiras separadas de seus familiares quando tentaram entrar de forma ilegal no país. A informação foi confirmada ao G1 pelo Palácio do Planalto. A agenda prevê reuniões em Boston, Nova York e Washington com representantes das Organizações das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Apesar dos encontros, ainda não há uma definição sobre o destino dessas famílias detidas pelo governo de Donald Trump. Nas últimas semanas, governantes e jornalistas de diversos países relataram a dificuldade de obter relatórios sobre a situação dos abrigos. Em junho, o Ministério das Relações Exteriores classificou a política imigratória de separação familiar vigente à época como uma prática cruel. Cenário incerto
Temos aí o nosso intertexto, nosso intratexto, quando a gente tem as partes, né, de um texto ali. Na nota enviada ao G1, a Presidência da República reafirma que está disposta a colaborar com o retorno das famílias ao Brasil. Antes disso, porém, é preciso saber que se elas serão soltas e se os grupos têm interesse em retornar ao país de origem. Quando houver a liberação das famílias por parte do governo americano e se houver interesse delas em retornar para o Brasil, o governo irá colocar com o transporte dos menores brasileiros justamente com seus familiares, diz o comunicado. Em junho, durante a visita do Brasil, o vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, Michel Temer afirmou que estava disposto a colaborar com o retorno das crianças naquele momento estavam separados dos pais. 50 crianças nos Estados Unidos, mais um título, mais um subtítulo. A separação de pais e crianças na tentativa de entrar nos Estados Unidos faz parte da política de tolerância zero do governo de Donald Trump contra a imigração ilegal. Os meninos e meninas retidos estão em abrigos entre as mais de 2.000 vítimas dessa medida. No mês passado, no entanto, após repercussão do caso, o presidente americano cedeu às pressões e assinou uma ordem para evitar a separação dos imigrantes que cruzassem a fronteira com o México. Segundo a nova ordem, famílias imigrantes que entrarem ilegalmente nos Estados Unidos serão detidas juntas. Trump marcou o Departamento de Defesa para tomar as medidas para acolhê-las de formas necessárias. O que acontece com as crianças? Mais um subtítulo. Quando a medida de separação estava em vigor, as crianças afastadas dos pais eram designadas pelos governos como crianças imigrantes desacompanhadas e por isso levada para abrigos sob custódia de governo sem saber para onde seus pais foram. Então vejam, pessoal, temos aqui uma notícia, perdão, acabou faltando uma partezinha, vamos lá na página 24. Na época, imagens que repercutiram da internet, na web, mostram crianças dentro de grades dormindo em colchões no chão cobertos de alumínio. Em um áudio divulgado em julho, crianças foram ouvidas chorando ao serem separadas da família. O arquivo foi entregue à advogada dos direitos humanos, Jennifer Harbury, por um denunciante. O local exato da gravação não foi divulgado. Então vejam lá, pessoal. O primeiro texto, o texto da página 22, ele é uma entrevista. Vejam que as informações dele, ele estava muito mais preocupado em informar o que estava acontecendo. Já o texto da página 23, ele é uma reportagem. Então dá uma olhada aqui, ambos têm título, ambos têm subtítulo e todos eles vão ter aqui o lead, o corpo da notícia. A reportagem, ela vai ter subtítulos, justamente porque ela é longa, né? E a gente vai trabalhar com esses elementos, certo? Só quero que vocês vão ali na página 24, tem ali um quadrado cinza chamado gênero textual. Acompanhe a leitura ali com o professor. O texto que você acabou de ler passa os fatos de maneira objetiva e geralmente circula em jornais e revistas. O primeiro texto é uma notícia e o segundo texto uma reportagem, confirmando exatamente as informações que nós temos aqui. Vamos então, pessoal, aos exercícios, certo? Então, a notícia, esses exercícios, gente, eles estão na página 24 e 25, né? Podem ficar tranquilos, estão ali já, né? Então, a notícia dispõe as informações do texto por meio de estrutura do lead com relação ao texto 1. Responda ao que se pede, sobre quem se fala, do que se trata, onde ocorre o fato noticiado, quando ocorre, como ocorre e por que ocorre. Vejam, pessoal, esse texto aqui, ele está falando do lead. São as perguntas que o lead sempre tem que responder para a gente. Quem, quando, como, onde e por quê. A partir do momento que o nosso lead corresponde a essas informações, a parte estrutural da notícia ou da reportagem já foi cumprida. Eu já sei o que está acontecendo. Eu já sei quando está acontecendo. Então vamos lá. Pausa aí, tenta fazer e depois volta aqui com o professor para a gente dar continuidade. Fez lá? Vamos lá então. Sobre o que se fala,
sobre o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que embarcou para os Estados Unidos da América, chefiando uma equipe em uma missão para avaliar a situação de crianças brasileiras separadas dos pais. Isso lá, essa informação tem no texto 2? Tem, mas no texto 1 também. Né? B, do que se trata? Então, a letra B. O principal ponto da pauta é a questão das crianças brasileiras separadas dos pais durante a entrada irregular nos Estados Unidos. Rocha, que é o ministro, esteve no país para tratar do tema. C. Onde ocorre o fato noticiado? Na fronteira dos Estados Unidos com o México. As pessoas viajam até o México e tentam entrar nos Estados Unidos ilegalmente. A partir do momento que eles fazem isso, eles são retirados. Se eles são pegos, eles são presos e então, né, na época estavam separando as crianças dos pais. E a letra D, né, quando ocorre, né, a equipe do ministro embarcou no dia 14 de julho de 2018. Né, a notícia é do dia 13 de julho. Então eles embarcaram no dia 14 e a notícia é a notícia é do dia 13, já contando como ia acontecer, né? E por que ocorre? Né? Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, o ministro Gustavo Rocha disse que estava determinado a garantir que as famílias se reunissem de forma definitiva, dando o seguinte depoimento: a gente tem que respeitar a lei dos países. A gente entende que cada país tem a sua legislação específica, mas não podemos aceitar que essa legislação venha a violar os direitos humanos básicos, como reunião de família. Nossa preocupação é garantir os direitos humanos sejam assegurados de forma plena. Então vejam, pessoal, nós acabamos de fazer uma análise direta do texto. A gente está analisando diretamente o texto. Por quê? Justamente para que a gente consiga ver a estrutura. Nós analisamos o lead, respondemos quem, quando, como, onde e por quê. Vejam que todas essas informações estavam no primeiro parágrafo de ambos os textos. Beleza? Pergunta 2. Na leitura da notícia e da reportagem, percebe-se que há diferença no tratamento de informação pelos dois veículos de comunicação, Agência Brasil e G1. Então, releia os títulos e assinale as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas em relação ao título. Então, pausa aí e tenta fazer. Beleza? Então, vamos ler o título de cada um dos textos? Então, o primeiro, missão brasileira vai aos Estados Unidos tratar de crianças separadas dos pais. Título 2, ministro de Temer vai aos Estados Unidos avaliar situação de crianças brasileiras separadas dos pais. Então, nós temos aqui toda a B e a C verdadeira e a D falsa. Veículo de comunicação, a Agência Brasil, relata dando ênfase às pessoas que vão aos Estados Unidos para dialogar com o governo. No texto 1, confere. G1 dá ênfase ao pertencimento do ministro do governo Temer, demonstrando um posicionamento e exaltação ao governo. Ministro de Temer vai, tá certo. Ambos os textos demonstram questionamento em relação à postura dos Estados Unidos, a retenção de crianças nos Estados Unidos também. Ambos os textos falam isso. E os fatos informados não desatualizaram, pois não precisamos ler outras notícias para saber se as crianças ainda estão separadas dos pais. Mentira! Essa sim a gente precisa ler para saber como estão as coisas. Então, pessoal, né, finalizar os exercícios que estão no livro 2, na página 25, né? Então, lembre-se, esses exercícios de interpretação, eles são muito importantes para que a gente possa conseguir entender o contexto de como as coisas estão funcionando. Pensem, nós analisamos uma notícia e uma reportagem, textos longos, vendo justamente a quantidade de informações que nós temos presente neles. A partir disso, a gente consegue fazer a construção. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!